Bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu sou o pastor Marcos Melo e vamos juntos descobrir o que Deus tem a nos falar nesse dia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você toma o seu cafezinho, nós meditaremos na Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a alegria no viver cristão, apesar da pandemia. Como é difícil nos dias de hoje nós enfrentarmos essa situação. Estamos num momento difícil desta pandemia que dura já 1 ano. Mas nós temos alegria no Senhor. E esta alegria não vem das coisas externas, das circunstâncias exteriores, daquilo que nós vemos, daquilo que nós temos. Mas essa alegria vem de dentro, vem do Senhor. E nós podemos ser alegres, mas não alegres no sentido de ficarmos rindo toda hora, mas sim alegres pelo fato de que Deus cuida de nós, de que nós estamos nas mãos dele. Saiba que hoje Deus cuida de você e ele pode te dar alegria. Alegria, que prazer raro é esse! Existem tantas pessoas que afirmam conhecer Jesus, que conhecem talvez até o nome de Cristo, mas há tão poucas pessoas que mostram que possuem vida abundante nele, que possuem alegria em seu viver, apesar de conhecerem a Jesus Cristo. E esta alegria, como é possível para nós? E como ela nos foge, muitas vezes, quando somos atribulados. Diz o salmista: bem-aventurados aqueles que têm no Senhor a sua alegria. Isaías, o profeta, já dissera antigamente: vós com alegrias tirareis águas das fontes da salvação. Nosso bendito Senhor, em sua oração sacerdotal, pediu ao Pai que seus discípulos tivessem a mesma alegria completa que ele tinha também. Observemos como se trata de uma alegria especial. Ele disse: o meu gozo, ou a minha alegria. E ele fez esse pedido em favor de todos os que viessem a crer nele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, disse o Senhor, por intermédio da sua palavra. João 17, 20. Essa alegria não é uma emoção passageira, como uma satisfação momentânea. Tampouco ela é parcial, mas ela é completa. Significa o gozo completo, significa algo que preenche todo o nosso ser. A felicidade comum depende de acontecimentos momentâneos. Já vi homens no púlpito parecendo estar cheios de glória, mas, 1 hora depois, esses mesmos homens estavam cheios de tristeza. A alegria que Deus dá, porém, não é como uma efervescência, não é uma emoção devagar sobre a cinza de uma onda ilusória. É uma alegria verdadeira, tão real à beira de um túmulo, como no interior tranquilo de um lar. Uma alegria que não se evapora no calor da adversidade, que não se abate em presença da calúnia.
Essa alegria não se arrefece ao sofrer os ataques da calamidade. Não entra em pânico em presença da deslealdade. Não se torna amarga ao passar pelo teste da pobreza. Não morre nunca, mesmo que se veja nas garras da tragédia. Não falha em presença da miséria. Essa alegria não é provocada pela posse de riquezas, nem pelo acesso a posições, como nós vivemos nos dias de hoje, mas por uma pessoa chamada Jesus Cristo. E depois de haver dito isso, quero acrescentar prontamente que não é um elemento inflexível e variável. Não se trata de um dom que é encerrado dentro da alma, sem possibilidades de sofrer deterioração. Ela pode suportar todo tipo de pressão que o inimigo ou as circunstâncias passam a vir a exercer sobre ela. Contudo, esse sol da alegria, atentemos bem para isso, pode ser eclipsado pela nossa desobediência. A existência da alegria está condicionada a pelo menos 2 fatores. Primeiro, submissão e segundo, serviço. Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Isso significa ficar firme, mesmo quando nos pareça que a melhor coisa a fazer é desistir de tudo. Significa, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, mesmo estando seguros por um fio. Significa crer em Deus, quando parece que o mais aconselhável é acreditar nas pessoas. Significa desafiar nossos sentimentos e temores e afirmar triunfantemente: seja feita a tua vontade. A alegria vem também pelo serviço. A maioria dos crentes acha-se engajada em algum tipo de trabalho na igreja. Mas nem todos esses trabalhos são necessariamente úteis. Nem todos são essenciais. Até mesmo os missionários, às vezes, se encontram embraçados com tarefas menores, menos importantes que ganhar os perdidos. E os que negligenciam a oração, logo se desviam da suprema tarefa que Deus lhe designou. Em suma, podemos dizer que a maneira que gozamos paz e alegria é tomar as seguintes resoluções. Primeiro, fazer o que Deus ordenar, por mais difícil que pareça. Segundo, suportar aquilo que Deus permite que nós passemos, por mais pesado que seja. Terceiro, buscar as promessas de Deus, ainda que pareçam inatingíveis. Quarto, amar os inimigos, mesmo quando somos incompreendidos. E quinto, orar sem cessar e dar graças em tudo. Assim, teremos uma alma pura e uma consciência limpa, sem quaisquer ofensas, nem para com Deus, nem para com os homens. Já dissemos que ter alegria não é possuir riquezas. Decididamente não é. Os tesouros materiais podem servir-nos de consolo no minuto e no instante seguinte podem trazer a morte. Os investimentos, por melhores que sejam, podem falhar. Casas e terrenos acham-se sujeitos a mudanças e estragos. Custa-nos impostos e outros cuidados. Uma explosão e tudo se acaba. E aí, o que nos resta? As posições de destaque também são muito inseguras. Um alto executivo de uma grande empresa pode perder o seu lugar de uma hora para outra. O médico habilidoso e experiente pode ser eclipsado por um jovem que está começando a carreira. A alegria não é um sentimento. A alegria é uma pessoa.
E essa pessoa é Jesus Cristo. Ela é preservada em nós quando permanecermos nele. A suprema âncora desta alegria foi a que Jesus conheceu. Como diz lá em Filipenses, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, ofereceu-se até a morte e morte de cruz. Que alegria era esta? Alegria, ser dependurado numa cruz, nu, ao calor escaldante do Calvário? Alegria, escutar gritos de uma gentalha? Alegria, ver os seus companheiros fugindo no momento de provação? Alegria, não ter herança visível para deixar aos seus discípulos? Vejamos por alguns instantes as alegrias que ele estava experimentando. Ele nunca se desviara da vontade do Pai. Isto era uma grande alegria. Se estivermos fazendo a vontade de Deus, também gozaremos desta alegria, mesmo que as circunstâncias possam parecer-se adversas naquele momento. O ministério de Jesus havia trazido libertação a muitas pessoas. E o seu ministério? Então alegre-se. O Senhor já tocou milhares de almas e nunca prejudicou nenhuma. Que alegria grande ele viveu! Ele dissera todas as coisas que o Pai ordenara, apesar de sofrer críticas e difamação. Ele teve alegria, mesmo diante dessas acusações. Não recebeu nada em pagamento pela misericórdia que exercitou, nem pelos milagres que realizou, nem pelas profecias que pronunciou. A alegria que lhe estava proposta era fazer a vontade do Pai. A terrível cruz que ele suportou, não fazendo caso da ignomínia, implicava na libertação de milhões e milhões de pessoas das garras do pecado. Aquela morte vergonhosa significaria a vida eterna para todo aquele que cresce nele. E essa seria a última batalha de uma vida que estivera em constante conflito com o diabo e que depois triunfaria gloriosamente. Essa humilhação implicaria na exultação da ressurreição de uma enorme multidão que o homem jamais poderia enumerar. Essa batalha mortal significaria sua vitória por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho de que era o Filho de Deus. Esta vergonha se traduziria em glória eterna para os remidos. Essa identificação com o pecado significaria libertação para todos os que se apropriassem de seu triunfo. A derrota que imporia ao diabo significaria que ele iria levar cativo o cativeiro e daria dons aos homens, dons de poder e de serviço. Mas o seu dom supremo seria o dom do Espírito Santo, e amor, e alegria, e paz, que capacitaria a igreja para evangelizar o mundo. Louvado seja Deus por isso. Que a alegria do Senhor seja a nossa alegria, que a alegria de Deus seja a sua alegria. Que apesar dessa pandemia que nós estamos vivendo, você possa vislumbrar tudo aquilo que Deus deixou para nós através de Jesus Cristo, o seu exemplo, a sua misericórdia e a sua salvação. Alegre-se nisso, pense nisso e coloque o seu coração nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe e você tenha um dia alegre para a honra e glória do Senhor. Amém. E para encerrar essa mensagem, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela alegria que o Senhor nos dá através de Jesus. E aqueles que não têm alegria, que o Senhor possa concedê-la agora, Senhor. E que a nossa vida seja sempre uma vida de constante obediência a Ti. Obrigado, Deus, por mais um dia. Nós agradecemos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém.
Compartilhe essa mensagem para os seus amigos. Curta também e deixe o seu like. E se você não estiver inscrito no canal, se inscreva para que as mensagens possam ser divulgadas a todos os lugares. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus.